Boa tarde, coleguinhas, como vai? A nossa amizade nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde! Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Hoje a nossa aula será de português. A gente vai fazer a leitura e a interpretação de uma poesia e em seguida faremos um ditado, certo? O nome da poesia é A Porta e o autor é Vinícius de Moraes. Agora eu vou ler para vocês a poesia, certo? Então prestem bastante atenção. A porta. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz: a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. E aí, gostaram? Quer que a tia leia novamente? Eu vou ler novamente para vocês prestarem bastante atenção, certo? É a porta. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz: a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Então é bem interessante, né? Essa poesia de Vinícius de Moraes, que fala sobre a porta. E mostra que ela fica chateada, né? Quando a pessoa fala que, você é burro como uma porta. Porque ela se considera inteligente, né? Porque abre tudo no mundo, né? E só vive aberta no céu. Que fecha tudo no mundo, quer dizer, fecha tudo no mundo e só vive aberta no céu, isso mesmo. Eu falei aqui algumas palavras que eu não sei se vocês sabem o significado, mas mesmo assim eu vou falar. Prazenteira, quando eu falei que eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Prazenteira significa alegre e festiva. Então ela abre alegre para passar a cozinheira. Quando eu falei supetão, quando eu falei aqui, eu abro de supetão para passar o capitão. Supetão quer dizer de repente, certo? De repente. Então, para passar o capitão. Quartel, quando ela diz, fecho a frente do quartel. Quartel significa um edifício onde se alojam tropas, certo? Então, essa foi a poesia de Vinícius de Moraes. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para ver se vocês recordam. Primeira pergunta é a seguinte: qual era o título da história? E aí? Qual era o título da história que a tia acabou de ler? A segunda pergunta é: esse texto
Qual o gênero desse texto? Qual é o gênero do texto? Será que é um poema, é uma poesia, é um trava-língua, é uma adivinha? E aí? Qual será? Terceira pergunta, quem escreveu o texto? Como é o nome do autor do texto? E quarta pergunta é a seguinte: quando passa o menininho, a porta abre? Como é que a porta abre quando passa o menininho? Vocês vão responder. Quando passa o capitão, a porta abre de que forma quando passa o capitão? E a última pergunta, ela faz o seguinte: a porta fecha a frente da casa e da onde mais? A gente viu que tem falando no texto. Além de abrir a porta da casa, a frente da casa, ela abre a frente da onde? Então, essas serão as perguntas da nossa interpretação do texto, ok? E vamos para o nosso ditado. Então, vocês vão pegar o caderno de ditado de vocês para a gente fazer o ditado. A primeira palavra do nosso ditado é madeira. Madeira. É a primeira palavra do nosso ditado. Madeira. Madeira. Segunda palavra, matéria. Matéria é a nossa segunda palavra. Matéria. Lembrando que no T, o Ezinho tem um acento agudo. Como é mesmo acento agudo? É o tracinho, né? Aquele tracinho. Então, matéria no T tem um acento agudo. Terceira palavra, porta. Porta. Então, a nossa terceira palavra é porta. Porta. Quarta palavra, cuidado. Cuidado. É a nossa quarta palavra. Cuidado. Quinta palavra, capitão. Capitão. É a nossa quinta palavra, capitão. Sexta palavra, burra. É a nossa sexta palavra. Sétima palavra, importa. É a nossa sétima palavra. Importa. Oitava palavra, inteligente. Inteligente. É a nossa oitava palavra. A nona palavra é quartel. Lembrando que o final, tel, não é um U, é outra letrinha que também tem som de U. Quartel. É a nona palavra. E a décima palavra, mundo.
é a 10ª palavra. Mundo. Certo? Então, para a gente revisar novamente, a tia vai falar novamente as palavras, certo? Primeira palavra foi madeira. 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 Segunda palavra, matéria. 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 Terceira palavra, porta. Porta. Quarta palavra, cuidado. 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 Quinta palavra, capitão. Capitão. Sexta palavra, burra. Burra. Sétima palavra, importa. Importa. Oitava palavra, inteligente. Inteligente. Nona palavra, quartel. Quartel. E a 10ª palavra foi mundo. Mundo. Então, observando, a gente pode observar que no texto existiam palavras que rimam, certo? O que é rimar? Vocês sabem me dizer o que é rimar? São aquelas palavras que tem o finalzinho, o som do final, eles são semelhantes, né? O final. Como, por exemplo, na primeira parte que diz o seguinte: eu sou feita de madeira. Madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Então, a gente observa que aí tem uma rima. E qual é a rima? Morta e porta, né? A gente pode observar que no final, o finalzinho dessas duas palavras, eles são iguais. Morta, porta. Então, isso é uma rima, certo? Observando no outro trecho, eu vou ler para vocês prestem bastante atenção. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Então, nessa parte, a gente observa que essa que tem rimas mesmo, né? Tem muitas rimas, como, por exemplo, devagarinho e menininho. O final, vocês observam que é igual, o som do final é igual. Devagarinho, menininho. Então, essa parte do inho do final são iguais. Quando eu digo cuidado e namorado, a gente observa que o ado do final, eles rimam, são iguais. Quando eu digo eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Essa parte do final, ado e ado, a gente observa que eles rimam. É uma rima, né? O final dos dois rimam. Quando eu falo prazenteira e cozinheira, a gente observa que esse finalzinho aqui do eira é igual. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Então, esse eira do final também é uma rima. Essas duas palavras também são rimas, certo? Quando eu falo supetão e capitão, a gente também observa que tem a parte do tão do final. Quando eu abro de supetão para passar o capitão. Então, as duas palavras têm o final que rima, que é o tão. Então, elas também são rimas. Na outra parte, a gente tem o seguinte: só não abro para essa gente que diz a mim bem me importa. Que se uma pessoa é burra como uma porta.
eu sou muito inteligente. Então, a gente observa também que nessa parte também tem rimas, como por exemplo, quando ela diz só não abre para essa gente, gente e inteligente. Então, são rimas, né? Gente inteligente. Quando a gente fala aqui dessa parte que ele diz, que diz a mim bem me importa, e a outra é burra como uma porta. Então, importa e porta também são rimas, as duas rimam. E a parte final que diz o seguinte: eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Então, quartel e céu também são rimas. E sendo rima, vocês só vão encontrar mais essas partes de rima em poesias, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Foi a nossa aula de hoje. Esse texto falando sobre a porta, a interpretação do mesmo e também o ditado, certo? Então, por hoje é só. Beijo e até a próxima aula. Tchau!